Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo da Cisco, vamos falar aqui da parte 1.4, que é identificar problemas de interface e de cabos. Bom, o que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver as colisões, erro de CRC, Runt, Giant, Duplex e Speed Mismatch. No Packet Tracer, a gente consegue ver o Duplex e o Speed Mismatch, porém, esses daqui a gente já não consegue enxergar tanto. A gente até consegue mostrar a colisão, que eu já mostrei no vídeo anterior, quando eu falei sobre Hub. Então eu não vou repetir aqui. Essas outras partes aqui é possível simular no GNS3, mas assim, dá um trabalho bem grandinho, então eu não vou mostrar nesse vídeo porque o foco é justamente em aprender para a prova da Cisco. Bom, começando com colisão. Como eu já falei, eu vou passar um pouquinho mais rápido, então o que seria a colisão? Bom, vamos observar o GIF aqui. Vamos supor que o PC1 e o PC2 querem falar com o PC3 ao mesmo tempo. Eles estão conectados no barramento, só que os pacotes eles só têm uma passagem para ir. Então, se os pacotes eles se chocam, vai ter uma colisão e não vai conseguir chegar nada no lugar. Então, isso seria a colisão. O mesmo acontece aqui quando a gente tem um hub. O que o hub faz? Na hora que ele recebe algum pacote, ele duplica para todos os lados, independente se é para essa pessoa mesmo ou não. Por exemplo, supondo que o PC2 quer enviar uma mensagem para o PC1, o hub vai pegar aqui e vai enviar para todas as conexões possíveis, independente se é para o PC1 ou não. Então, ele manda para todo mundo, só que o PC1 queria enviar uma informação também. Só que na hora que ele envia a informação, tá chegando a informação também, ele dá um probleminha, ou seja, a colisão, os dois pacotes chegando ao mesmo tempo. Então, isso é um dos erros que pode acontecer. Isso acontece, como eu já expliquei, no Half Duplex, ou seja, só tem. Era como se fosse uma mão de uma rua bem apertadinha. Eu já dei esse exemplo também na outra aula, quando estava falando de hub e colisão, então eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Bom, o que seria esse CRC? É basicamente, quando você envia um pacote, ele tem um header. O que é esse header? É basicamente o identificador do que tem nesse pacote, ou seja, antes de eu abrir os arquivos, o que tem dentro de um determinado pacote de internet, nele, lá na frente vai ter um header. E esse header, ele vai ter uma coisa chamada checksum. O que esse checksum faz? Bom, ele vai verificar o somatório da quantidade de itens que tem no seu determinado do pacote, uma versão certinha, para na hora que ele chegar, ele vai refazer essa conta, e na hora que ele refaz essa conta, tem que estar batendo o mesmo número. Porque se não está batendo o mesmo número, quer dizer que houve algum erro durante o transporte, e se houve algum erro durante o transporte, teve alguma perca desses dados. Então, sem perca dos dados, então o que eu faço? Estou trabalhando no TCP para mandar reenviar o pacote, eu estou trabalhando no UDP que só vai enviando qualquer coisa, deu erro, ignora, esse tratamento vai ser feito onde? Então aqui esse efeito de checksum, ou seja, eu vou verificar se esse checksum realmente está sendo feito ou não. No IPv6 não é mais realizado o checksum, mas se a gente ver aqui no header do IPv4, que é o header checksum, é aqui que é feita essa continha para controlar a questão dos erros. Bom, e como eu acabei de explicar, sem ler o slide aqui, mas olha só, o emissor ele vai enviar um valor do CRC, ou seja, vamos supor que é 7. Fez o cálculo certinho, deu 7. Aí o receptor, ou seja, eu enviei a mensagem para você, na hora que chegou para você deu 80. Só que na hora que eu saí deu 7. 7 é diferente de 80, até onde eu sei. Então, se estiver diferente, há algum erro de CRC. E todos esses problemas aqui que eu vou falar, que é de CRC, o Giant e Runt, são problemas de cabo. Ou seja, pode ser danificado, pode ter alguma interferência, atenuação, pode ser uma má conexão, pode estar sujo, o cabo pode ter sido mal feito, só ter colocado 3 cabos em vez das 6 partezinhas. Então, de maneira geral, é isso que acontece no checksum. Runt e Giant. Bom, um aqui é o oposto do outro. Porque o que acontece? Na hora que a gente envia um quadro, um pacote de internet, ele tem um tamanho mínimo. Ou seja, se a gente estiver enviando algum pacote menor que 64 bytes, a gente já sabe que deu algum erro no envio do pacote, porque, tipo assim, a informação não precisa ser um pouquinho maior que isso. Isso aqui pode ser só o tamanho do cabeçalho, entende? Eu não lembro especificamente de cabeça aqui o tamanho do cabeçalho, mas a gente consegue enxergar que assim, se for menor que 64 bytes, houve algum erro, com certeza houve perda de pacote, então a gente considera que é um runt.
E o que é um Giant? Giant é justamente o contrário disso, são pacotes muito grandes. Ou seja, normalmente o que é permitido é 1518 bytes. Então se a gente tiver alguma coisa maior que isso, a gente considera um Giant. Ou seja, pacotes podem ser acumulados, ser juntados em um só grandão. Só que na hora que ele chega no receptor, isso não vai fazer sentido nenhum, um pacote gigantesco, sem o header dele. Então isso a gente chama de Giant. Bom, agora vamos falar sobre o mismatch duplex. O que seria isso? Bom, eu já expliquei que tem o simplex, half duplex e full duplex em outro vídeo. O simplex é como se fosse uma mão de via única, ou seja, o receptor só pode enviar, ele só recebe, não tem uma troca. O half duplex, eles podem tanto enviar quanto receber, mas eles têm que esperar o seu turno, porque se eles enviarem e receberem ao mesmo tempo, vai dar a questão da colisão, que foi mostrada aqui nesse gifzinho. E já o full duplex, ele consegue como se fosse uma rua de trânsito bem larga, ou seja, onde consegue passar vários carros independente da direção. Então ele consegue tanto enviar quanto receber arquivos ao mesmo tempo, porque ele cria vias únicas para essa parte. Então aqui eu já expliquei mais ou menos como funciona o duplex e o que seria o mismatch duplex. Bom, vamos supor que você configura um lado do roteador, um lado do seu switch, como half duplex e outro como full duplex. Eles vão conseguir se comunicar entre si, vai ter uma colisão. Porque um está entendendo que assim, pô, eu posso receber e enviar por aqui. Mas outro lado, ele só pode enviar. Então não tem uma porta para receber também, ele só está enviando. Então vai ter uma colisão. Então isso que é o mismatch duplex. É quando você configura o duplex, ou simplex, ou half duplex, de maneira diferente no roteador. A gente vai fazer isso numa simulaçãozinha no Packet Tracer, bem simplesinho para a gente mostrar isso. E o speed mismatch é exatamente a mesma coisa que o duplex, a única diferença é que a gente está falando da velocidade, que nem a gente geralmente trabalha com 10, 100 ou 1000 gigabits, bits, sei lá. E se a gente configura que o máximo de um é 10 e o outro está 1000, a gente vai trabalhar pelo mais devagar, então a gente está tendo speed mismatch. Então como que a gente consegue identificar esses erros? A gente tem um comandinho bem legal, que a gente consegue ver o show interface. E no show interface a gente aplica ele no CLI, que eu vou mostrar aqui como que é essa parte. E a gente consegue observar o que acontece em cada partezinha. Bom, aqui são os status do protocolo, ou seja, a gente vê se está realmente funcionando ou não. E dependendo do que estiver acontecendo, a gente vai ter alguma outra, ou seja, tem uma coisa de problema aqui. Então vamos lá para o Packet Tracer e colocar uns dois switchzinhos aqui. Bom, a gente já pode apertar nele e vir aqui em CLI. Aqui em CLI, essas barrinhas aqui é porque, como eu acabei de colocar o switch, ele faz uma simulação bem real. É como se estivesse carregando o switch. Eu acabei de ligar a tomada, então tem um tempinho para processar. Então, o que a gente pode fazer aqui nesse switch? Primeiro a gente tem que dar um comando chamado enable. A gente aperta Enter e aperta Enable. O que a gente faz nesse Enable? Agora a gente está na parte para configurar o terminal de verdade, na hora que a gente vê esse hashtagzinho aqui. Agora a gente pode entrar no Configure Terminal. Se você quiser utilizar esse atalho, por exemplo, eu apertei Conf, agora eu vou apertar Tab. Na hora que eu aperto Tab, ele já completa para mim. Então, Configure Terminal. E agora vou mudar um Show Interface. Opa, coloquei errado. Cadê? Show Interface. Eu estou digitando errado o comando? Vamos ver. Show Interface. Ah, ok. Perdão. O que eu tinha feito de errado aqui? Não era para entrar na parte de configuração, porque é na configuração onde a gente vai mexer justamente aqui no... dentro do switch. Só que eu não quero mexer na configuração agora, eu só estou numa olhada no show interface. Então o que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar aqui, ó, justamente, erros de runs, erro de giant, input errors, CRC. Esse input é justamente se tem alguma coisa colocada errada, indo para um lugar que não era para ser colocado. A gente consegue observar aqui, ó, que ele está trabalhando half duplex e 100 MB por segundo. Então vamos fazer isso. Tem um probleminha. Vamos colocar um cabo conectado no outro. São os mesmos switch.
Se a gente colocar o mouse aqui em cima, a gente vê ali que tá um upzinho. Então vamos utilizar o show interface status para ver o que acontece. Opa, show interface status. Olha só. A gente vê aqui que tá o tipo da internet, o duplex e aqui ó, conectado. Então, teoricamente, está tudo funcionando certinho. Os outros comandos não estão conectados, não tem problema. Ou seja, se eu estou trabalhando no cabo 1. Então aqui a gente já consegue ver mais ou menos como está funcionando a switch e como funcionou aqui a questão dos erros. Agora vamos forçar o switch a ter um mismatch duplex aqui. Bom, vamos dar um exit. Eu coloquei um comando aqui que não existe, então ele vai tentar ficar achando esse comando por um tempinho. Então, como não tem nada configurado, só vou deletar esse switch, colocar outro que é um pouquinho mais rápido. Bom, a gente vai entrar agora na configuração dele, o CLI está carregando, então vamos mexer nisso daqui enquanto isso. Bom, vamos dar um enable, configure terminal. Agora a gente vai entrar na interface 1. Por que a gente vai entrar na interface 1? Porque tanto faz a interface, a gente só vai configurar uma qualquer. Então a gente vai em interface. E qual interface a gente vai mexer? Como estou falando que é 1, que é Fast Internet. Cadê? Ah lá, Fast Internet 0/1. Então a gente digita aqui a qual que a gente quer entrar, 0/1. Então agora a gente está na parte de configurar essa Fast Internet. Então se a gente mete aqui um duplex full, beleza. Então esse switch agora está trabalhando em full duplex. Enquanto esse daqui, vamos ver se eles já vão conectar para ver se... Olha só, já está dando um erro. Por que está dando erro? Porque se a gente vier aqui naquela parte do status, vamos ver. Enable show interface. Na hora que a gente vê aqui, ó, ele está em half duplex. Se ele está em half duplex e aqui eu coloco vamos dar um exit. Cadê? Exit, não quero entrar na configuração. É show interface. Olha só, ele está em full duplex. Então aqui a gente está tendo um erro de colisão e pelo visto a parte da Cisco ele nem deixa ligar. Então se não deixa ligar, a gente já está vendo que tem algum problema de conexão aqui no cabo. E a gente consegue fazer a mesma coisa para a parte da internet. Então aqui vamos voltar para o half duplex. Então a gente volta lá em configure terminal. A gente vai lá para interface 0/1 Fast Ethernet. A gente coloca um duplex half, que é metade. E a gente também pode colocar um speed 100. Vamos ver como que... Ah, speed ele tá 100 já, então vamos colocar um speed 10. Ó, interface mudou, vou colocar aqui de novo só pra ver. Agora a gente pode dar um exit, sair disso daqui e colocar um show interface. A gente, olha só, tá trabalhando aqui em 10 MB, então enquanto aqui estava em 100. Então isso aqui já pode dar um outro problema. Assim, eles estão conectados, mas na hora que ele for trabalhar na transmissão de dados, ele vai trabalhar mais lento. Ele até pode enviar rápido, só que isso aqui não vai suportar tentar chegar rápido. Então ele vai enviar na parte lenta, então está tendo um mismatch de velocidade. Bom, de maneira geral, é essa parte aqui, sobre as partes dos erros. Lembrando que isso aqui geralmente tudo acontece por causa de má conexão no cabo, ou seja, o cabo foi danificado, ficou tempo na chuva, alguém pisou em cima dele, rato roeu. E aqui com uma configuração do switch, achou que era half duplex, mas na verdade está em full duplex. E colisão, uma coisa que já foi explicado. Bom, agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida deixem aí nos comentários.